tradição aqui que o último convidado deixe uma pergunta ao próximo, sem saber quem será. E a pergunta deixada para você é: qual é a área de seu interesse sobre a qual você está morrendo de vontade de falar, mas que quase nunca te perguntam? Este livro Bíblia, que é a minha tradição. Evidências para a ciência presente na Bíblia. Olhe, Tudo isso. O que temos conversado é sobre o corpo humano e a saúde que se manifesta nele. Eu gosto de testar algumas das afirmações da Bíblia para ver se elas funcionam cientificamente. tipo água em vinho. Não, bem, talvez. Isso é um milagre. O que eu estava me referindo é a isto. E foi exatamente isso que eu fiz. E é, na verdade, bastante interessante. É que sabe, Paulo, um dos escritores do Novo Testamento na Bíblia, escreveu aos Coríntios: Vocês não compreendem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Eu pensei, essa é uma colocação realmente intrigante. Como ele chegou a essa conclusão? O que significa ser o templo do Espírito Santo? Então, o único templo naquela época era o templo em Jerusalém, onde eles faziam os sacrifícios e tudo mais. Então, o que fiz foi retornar, e isto responde à pergunta. Estou buscando evidências de uma verdade científica, provavelmente de forma inconsciente por alguns dos autores da Bíblia, para verificar se existe veracidade. O que eu digo faz sentido. Se você olhar, e a maior parte de Êxodo 25 a 30, é essa descrição minuciosamente detalhada do santuário que Moisés construiu no deserto, que ele supostamente recebeu de Deus. É o que ele diz. Então, aqui está uma ótima maneira de ver se tudo isso se concretiza. Moisés está dizendo: aqui está a descrição do modelo que recebi para o templo. E Paulo está dizendo: seu corpo é um templo. Então, aqui está minha hipótese. Se olharmos para o modelo do templo, ele deveria corresponder ao corpo humano, que eles não entendiam quando Paulo escreveu isso. Não sabíamos de células até Van Leeuwenhoek em 1600. Não sabíamos sobre a circulação do coração até 1600 com William Harvey, certo? Mas, se você observar o corpo humano, há o sistema sanguíneo. Você tem sangue circulando pelo sistema vascular, e então ele vai para o fluido intersticial, e o fluido intersticial, então vai para a célula, que tem, há uma membrana plasmática celular intransponível, mas, a menos que tenha as proteínas para passar. Depois, entra na célula, que tem dois compartimentos, certo? A célula e o núcleo. Esta é exatamente a mesma estrutura que foi revelada a Moisés no deserto. E a propósito, os templos hindus são projetados de forma semelhante. Existe essa estrutura de três partes. Então, você tem este altar de sacrifício, que é onde o sangue está. Isso representa o sangue presente no corpo humano. Em seguida, você vai para o lavatório, que é este recipiente cheio de água, e esse é o espaço intersticial. Depois que você passa do sangue para o espaço intersticial, qualquer farmacologista sabe que este é o padrão a seguir. A próxima coisa que surge é essa estrutura que tem um véu que você não consegue atravessar, a menos que você passe por ele. Essa é a célula, pois a estrutura é a construção, com um cômodo dentro de outro, e é exatamente isso que a célula é. O núcleo é cercado pelo citoplasma. Nesta primeira sala em que você entra, há peças de mobiliário lá dentro que são bastante semelhantes aos tipos de organelas que você pode ver no citoplasma da célula. Por exemplo, há um candelabro de 7 braços que queima azeite e produz energia. Isso é como a beta-oxidação produzindo energia. É exatamente o que se vê na mitocôndria. Mas por fim você entra no núcleo, e este templo tem um lugar chamado Santo dos Santos, onde fica este altar de... Onde está a arca? Viu Indiana Jones, certo? Se É, os caçadores da arca perdida. Tem a arca, abre-se, e ali estavam as tábuas dos 10 mandamentos. Dessa forma, naquele local específico, você encontra duas tábuas de pedra, com o código da vida escrito pela mão de Deus. E segundo as crenças judaica e cristã, essa é a lei, e se a quebrares, é assim que o pecado se manifesta, e as consequências do pecado são a doença e a morte.
Ao chegarmos ao núcleo do corpo humano, encontramos 2 fitas de DNA. Nestas fitas de DNA reside o código, os nucleotídeos que formam o próprio código da vida. Se acaso você manipular esse código, isso vai resultar em mutações que acabam por causar doença e morte. Nada disso era conhecido antes de 1950, quando o DNA foi descoberto. E mesmo assim, temos Paulo fazendo essa conexão e dizendo: o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Eu acho isso fascinante. Ninguém nunca me perguntou sobre isso, mas o quê? Ao fazer a pergunta, é o que me vem primeiro. A propósito, há muitos outros lugares na Bíblia onde vejo alusões a isso. É fascinante. Paulo fala do corpo de Cristo, um só corpo feito de várias partes. A mão, o pé. Ele não sabia das células, mas o corpo é assim, um corpo com muitas partes. Van Leeuwenhoek só descobriu isso em 1600. A teoria celular surgiu em 1800. Então, é interessante para mim como certas afirmações são feitas em textos antigos com uma relevância científica que está muito além da superfície. Eu simplesmente acho isso interessante.